Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Área Dev e nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre o conceito de policies ou políticas no Laravel. Então vamos aqui para o nosso tutorial, nosso blog, onde eu detalhei um pouco aqui sobre o uso das políticas, certo? Então galera, a gente vai abordar um pouco aqui sobre a criação de políticas, certo? Políticas são classes que organizam a lógica de autorização em torno de um modelo ou recurso específico. Presta bastante atenção. Você, programador, utiliza o Laravel e vai trabalhar com o conceito de políticas ou policies, tá? Preste atenção nisso aqui, ó. A política, né, a policy, nada mais é do que uma classe que vai organizar a lógica, certo? Palavra-chave, a lógica de autorização, ou seja, o usuário A tem autorização para editar um post de um usuário B. Então, você vai utilizar a sua lógica dentro dessa classe de políticas que a gente vai já ver na prática, beleza? Então, ela vai organizar a lógica de autorização em torno de um modelo ou recurso específico, certo? Por exemplo, se seu aplicativo for um blog, eu vou já mostrar um exemplo aqui bem legal que eu fiz, um mini projeto, onde a gente tem ali todo o fluxo de um blog, e aí eu vou mostrar na prática para você como é que se utiliza as policies para poder fazer essa questão do gerenciamento da lógica de autorização, certo? Então aqui, né, você vai poder ter um modelo dentro da pasta models chamado post, e automaticamente você deve criar uma política para esses posts dentro da pasta policies, beleza? Então aqui eu já deixei o comando do artisan, certo? E aí você pode gerar uma política usando o comando make _policy, certo? Utilizando o artisan. A política gerada será colocada no diretório app policies. Se esse diretório não existir dentro do seu workflow, a aplicação, o Laravel vai criar automaticamente para você. Então você vai executar esse comando aí no seu terminal e ele vai criar uma pastinha, né, chamada policies, e dentro dela é onde a gente vai adicionar a nossa política, certo? O comando make policy irá gerar uma classe de política vazia. Se você quiser gerar uma classe com exemplos de métodos de política relacionada à visualização, criação, atualização e exclusão do recurso, você pode fornecer uma opção, né, chamada model ao executar o comando. Então, se você colocar do jeito que está aqui no seu terminal, com essa flag aqui, ó, model post, ele vai criar toda a estrutura, né, com todas as ações dentro da sua classe, certo? E aí eu vou já mostrar para você aqui um exemplo. Após executar esse comando para criar a política, né, a gente precisa registrar dentro do Laravel essas políticas, né? Então, depois que a classe da política for criada, ela precisa ser registrada, tá? Então, registrar políticas é como podemos informar o Laravel qual política usar ao autorizar ações contra um determinado tipo de modelo, tá? Então, já deixei um exemplo aqui para você. E no arquivo que a gente coloca aqui, né, a nossa classe de política, beleza? Bom, galera, esse basicamente é um tutorial que eu fiz aqui bem detalhado sobre as políticas, tá? Você pode dar uma lida aí, qualquer dúvida, joga aí nos comentários. E eu vou mostrar para você agora um exemplo, né, lá no código que eu fiz aqui para poder mostrar. Mas antes, vamos só ver aqui esse código que eu acho importante para você quando estiver escrevendo lá os seus códigos, tá? Escrevendo políticas, né? Método de política. Depois que a classe de política for registrada, você poderá adicionar métodos para cada ação que ela autorizar, certo? Por exemplo, vamos definir um método de autorização em nossa post policy que determina se um determinado usuário pode atualizar uma determinada instância do post. O método update receberá uma instância
user e uma post, tá? Então aqui no método update a gente tem duas instâncias, usuário e do post, certo? Vai receber o método update como argumento e deverá retornar verdadeiro ou falso, indicando se o usuário está autorizado a atualizar o post fornecido. Portanto, neste exemplo, verificamos se o ID do usuário corresponde ao ID da postagem. Então, ó, dentro da nossa classe aqui de política, aqui foi apenas um exemplo de uma ação, né, que eu coloquei para você observar como é estruturado a lógica, tá? Então, essa política nada mais é do que uma ação para atualizar um post. E aí, dentro aqui, né, da função aqui update, a gente tem duas instâncias. Uma é do usuário e o outro é do post. E aí ele vai retornar um tipo boolean, certo? Então, o que é que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar basicamente o ID do usuário, né? E vai comparar se esse ID do usuário é igual ao ID do post. Se for, ele vai retornar true. Se não for, vai retornar false, tá? Então, isso aqui é muito importante. Antes de eu mostrar para você um exemplo prático, você entender como é estruturado, né, a lógica dentro dos métodos, dentro das ações da nossa classe Post Policy, certo? E aí eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida, esse artigozinho que eu preparei para vocês, e vou lá para o VS Code, tá? Então aqui foi a gente parou na nossa última aula, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui rápida. Deixa eu voltar aqui para nossa aplicação. Então, basicamente, a gente fez aqui um CRUD, nosso último vídeo, né? O fluxo de autenticação já está completo, então o usuário consegue logar, ver os posts e o perfil dele. Então, aqui são os artigos relacionados, os posts relacionados a esse usuário autenticado. E lá na nossa base de dados, a gente consegue ver que a gente tem três usuários, ó. O primeiro é o administrador, o segundo é um usuário normal, tá? E o terceiro também. Bem aqui a gente criou uma coluna chamada role, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, que o primeiro usuário, ele é admin, né? O segundo é um usuário normal e o terceiro também, certo? Então, com base aqui no tipo do usuário, a gente vai determinar o que é que esse usuário pode fazer ou não. E na tabela de posts, a gente tem aqui o relacionamento, ó, ele puxando a coluna, né, user ID, que é o ID da tabela de usuário. Então você pode ver aqui, ó, que esses 5 primeiros posts aqui estão relacionados ao usuário 1, que é o admin. Então o admin tem 5 posts criados. Já o usuário 2, ele vai ter 2 artigos, ó. Na verdade, um tem mais de 5, né? Aqui também tem um, ó. Ele vai ter 6, 7 posts. O usuário 1, que é o usuário admin. Já o usuário 2, ele só vai ter 2 posts. E o usuário 3 vai ter 3 posts. Beleza? Então, a gente vai verificar aqui a nossa última implementação que a gente fez, que foi basicamente registrar, né, a autorização utilizando o gate. Então, o uso da policy, pessoal, ela é muito importante para evitar isso aqui, ó, certo? Você pode ver que a gente aplicou a regra, né, a lógica, dentro da classe aqui ao service provider, né? Que está dentro aqui da pastinha providers, beleza? E a gente não tem nenhuma policy aqui registrada, né? E aí a gente parou aqui na aula passada. Então, aqui dentro mesmo do boot, a gente colocou aqui o gateway, né? Todos os gate queues, métodos, né? O que é que ele pode fazer, as autorizações. Então, aqui o gate está definindo que ele pode atualizar o post. Esse outro, ele está definindo que ele pode deletar o post e aqui ele pode visualizar, tá? E aí, galera, o que é que acontece, né? Você pode aplicar essa regra aqui, mas não é o ideal. Você pode colocar a regra lá dentro do controller. Então aqui, ó, post controller.
eu tenho alguns métodos. Vamos ver aqui quais são os métodos, ó. As ações. Então, eu tenho um index, que basicamente ele vai pegar todos os usuários, né? Jogar para cá e vai exibir lá na view dos posts. Ele vai pegar os posts relacionados, né, com o usuário, na verdade. Então, aqui a gente vai ter a ação de editar. Ele está passando aqui, né, a model post, certo? E bem aqui eu fiz uma verificação que se, né, usando o gate, ele vai permitir verificar se tem essa permissão aqui, né? O usuário que está autenticado no sistema, tá? Ele vai verificar se ele pode executar esse gate aqui, beleza? Ele tem autorização para atualizar o post. Se ele tiver, vai retornar, né, a página lá, a view de edição do post. Caso contrário, ele vai abortar exibindo 403 na tela. Então vamos fazer aqui um teste rapidão. Eu estou autenticado aqui com o usuário Maria Santos. Essa Maria Santos, vamos ver o que é que ela é. Se ela é admin ou usuário normal. Maria Santos. Pronto, ela é uma usuário normal, ó, user, tá? Então aqui você pode ver que o autor desses artigos aqui, ó, esse foi o admin, né? Então se eu clicar aqui nessa ação de deletar um post do administrador, ele vai dar um 403, né? Esta ação não está autorizada, certo? Por quê? Porque o nosso gate está barrando, né? Ele está barrando aqui dentro da ação de deletar. Ó. Então aqui também tem um gate utilizando o authorize. E ele faz a verificação, né? Verifica se o usuário pode deletar o post. Caso ele possa, ele vai retornar aqui um redirect lá para a página de post. Caso contrário, ele exibe aqui um 403. E foi o caso que aconteceu aqui, né? Então, se eu vier agora no post desse usuário aqui, Maria Santos, que é esse aqui, e tentar deletar, vamos ver o que acontece. Ó, parece que deletou, né? Só tem 2 agora o post dela. Vou deletar mais um. Pronto, funcionou. Então, esse usuário ele consegue deletar o post que está relacionado a ele mesmo, mas ele não consegue deletar um post que está relacionado a outro usuário. Certo? Ó. Tá, Bruno, entendi. Então, esse aí é o conceito de gates que a gente viu na aula anterior. Beleza. E onde é que entra a policy? Vamos lá, galera. Ó. Eu mostrei para vocês aqui a lógica, né, do controller. Aqui a gente tem um método index, o edit. E você pode observar aqui a forma que está a lógica, né? A forma que está definida aqui a lógica do uso do gate, né? Então, a gente registrou definiu o gate aqui, né? Update post, delete post e view users. E dentro do controller, a gente utilizou o gate aqui, ó, certo? Então, a lógica ela foi aplicada aqui, né, para fazer essa verificação. Se o usuário, o ID do usuário autenticado no sistema é igual ao ID do post, né, está relacionado. Se for, retorne true. Caso contrário, vai retornar false. E aí, quando ele faz essa verificação, ele vai, né, verificar aqui e ver, opa, realmente o ID do usuário é igual, então pode editar. Caso contrário, aborte. Então, para não escrever essa verificação toda a vida no nosso controller, né, a gente utiliza a policy, né? Só que a gente definiu tudo aqui, ó, só para poder exemplificar para você no vídeo anterior, né? A gente criou toda a regra aqui, definimos cada gate para cada ação aqui dentro do boot, tá? E aí, se você seguir o nosso tutorial aqui, né, que eu mostrei para você, todo passo a passo você precisa ler aqui, tá? Para você conseguir chegar até onde eu vou mostrar para você agora, tá? Então, pessoal, vamos lá entender agora o uso da policy, certo? Então, aqui no nosso VS Code, vou ver aqui qual a branch que eu tô. Essa aqui é a branch da aula passada.
branch main. Então eu vou trocar aqui para it checkout policies. Pronto. Troquei. Vou rodar aqui. Seio npm run dev. Ele executar nossa aplicação. Pronto, ele executou. Agora a gente volta lá no front. Vou atualizar aqui. E olha que legal. A gente tem aqui uma aplicação mais completa, tá? Um fluxo de blog, como eu falei para vocês, com autenticação funcionando, né? E eu vou mostrar para vocês agora o uso da policy, tá? Então, quando eu venho em posts aqui, eu estou autenticado com a Maria Santos. E aqui a gente tem uma listagem de todos os posts, né? Todos os artigos. E a gente consegue visualizar quais são os posts da Maria, quais são os posts do administrador, né? A data que foi criado, publicado. E o que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue visualizar o post da Maria, editar e deletar. Já o post de outro usuário, a gente não consegue fazer essas ações de editar e deletar, apenas de visualizar, né? Então, ó, esse post aqui foi criado pelo administrador. Se eu clicar aqui em ver, a Maria vai conseguir visualizar o post criado pelo administrador, tá? Ó. Então a gente consegue visualizar apenas, né? Não tem nenhuma ação de editar e nem deletar, porque a Maria não tem permissão para remover e apagar um post de um usuário que é admin, tá? Eu vou voltar aqui para a lista. A gente vai testar aqui fazendo uma edição. Eu vou botar aqui 90 no título e vou atualizar esse post. Pronto. Atualizei, voltei. Então, a Maria ela tem permissão para editar, né, ó, o post dela, certo? Será que ela consegue deletar o post dela? Vamos fazer um teste aqui, ó. Olha só, post excluído com sucesso. Olha que legal. Então, a Maria deletou o post dela, tá? Ó, Maria tá logada. E agora ela só consegue ver os posts de outros usuários, tá? Vamos criar um novo post aqui, né, com o usuário Maria. Então, eu vou colocar aqui, ó, título teste 001 teste. Aqui, publicado, publicar post. Pronto, voltei lá. Então, tá funcionando, né? A Maria criou mais um post aqui. E agora a gente consegue visualizar todas as ações, né, referente ao post, tá? Beleza, então eu vou fazer o logout. E agora eu vou logar com o usuário admin, certo? Para você ver a diferença que é logar com o usuário normal e a visualização de um usuário que tem nível de admin, tá? Aqui, painel admin. Opa, posts. Então, galera, ó, a visualização do administrador ela é mais holística, né? É uma visão mais abrangente. Ele consegue visualizar tudo. Todo o conteúdo dele e todo o conteúdo de outros usuários. Ele é o usuário, né, geral, o admin, tá? Então aqui, ó, ele consegue visualizar o post que a Maria acabou de criar, né? Trazendo aqui a data e a hora. O post do João, que é outro usuário. Lá no nosso banco de dados a gente viu, aqui tem um usuário chamado João. E ele é um usuário normal, né? Então, esse post dele não está nem publicado, está em rascunho, né? Que mais? Tem os posts do próprio usuário que está autenticado, que é o administrador. Então, a gente consegue visualizar tudo. Só que tem um detalhe. Além da gente visualizar
poder editar e deletar os nossos artigos, a gente consegue fazer essas ações para os artigos, né, os posts dos outros usuários. Ó, vou ver aqui o post que está em rascunho do João, tá aqui, ó. Como eu estou autenticado com o usuário administrador, se eu quiser publicar, eu posso, porque eu sou usuário administrador. Então, eu vou publicar aqui, ó. Pronto, publiquei, certo? Vou voltar aqui, teste 1, né, ó, foi criado pelo João Silva, mas quem publicou foi o usuário administrador. Então, eu consigo visualizar, né, o post dele. Se eu quiser excluir, eu posso excluir também, tá? Vou voltar aqui para a lista. E a gente vai fazer um teste. Então, eu vou clicar aqui em deletar. Pronto, post excluído com sucesso. E aí, se eu quiser visualizar os posts deletados, eu posso clicar aqui, ó. Então, aqui eu consigo ver todos os posts deletados. E o mais bacana, galera, é que essa aplicaçãozinha aqui que eu fiz, ela utiliza o conceito de soft deletes, tá? E eu vou já explicar, mas primeiro vamos focar aqui para depois a gente ir para policies, tá? Então, aqui tem um conceito chamado de soft deletes, tá? E aí, basicamente, ó, o post que foi deletado, ele não foi para o espaço em si. Ele foi deletado, mas ele continua, né, sendo armazenado na base de dados. Caso eu deseje, o usuário admin deseja restaurar o post, ele consegue restaurar porque ele não foi deletado, né, 100%. Ele foi deletado apenas da tabela e aí ele vai ser restaurado quando o usuário quiser. Então, eu vou fazer esse teste, ó. Vou restaurar, né, o teste 1 e o post foi restaurado com sucesso. Então, ele voltou aqui, ó. Se eu voltar lá em ver deletados, vai ter mais posts, né, deletados, ó. O post da Maria Santos, que ela apagou, né, agora há pouco, e do admin. Eu vou apagar esse aqui, ó, excluir permanentemente. Então, esse aqui vai ser excluído 100% da base de dados e não vai ter como restaurar mais, tá? Vou voltar aqui e só vai estar o post agora da Maria. Vou restaurar porque eu sou usuário admin e tenho essa permissão que eu vou já mostrar para vocês lá no código. Então, ó, vamos voltar aqui, procurar o post da Maria, tá aqui, ó. O post da Maria foi restaurado com sucesso. Se ela autenticar aqui com o usuário dela, ela vai poder visualizar, né, esses posts, beleza? E aí eu fiz também essa view aqui para a gente visualizar aqui mais detalhes da nossa aplicação, né? Quantidade de posts deletados, quantidade de usuários ativos, total de usuários, total de posts, né? Usuários recentes, por enquanto só tem 3 usuários, mas querendo criar mais usuários, a gente consegue, porque o fluxo de autenticação está 100%, né? Eu vim criando no decorrer das aulas. E aqui a gente consegue visualizar os posts recentes, né? Então, a gente tem aqui os posts recentes cadastrados. A gente tem algumas ações rápidas, criar um post, ver os posts deletados, gerenciar usuários e relatórios, né? E aqui a versão do Laravel, o ambiente, o time zone. Então, eu fiz essa aplicaçãozinha básica para a gente entender o conceito de policy, né? E a gente vai agora lá para o código. Então, espero que você tenha entendido a lógica aqui da parte do front, né? Das funcionalidades. O que é que um usuário admin pode fazer, né? E o que é que um usuário normal pode fazer também. Quais são as ações que cada um pode fazer dentro do sistema, né? Lembrando que o admin ele consegue fazer todas as ações: criar, deletar, atualizar e editar, certo? E já um usuário comum, ele consegue fazer todas essas ações, que é o CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, relacionadas a ele mesmo, tá? Ele não consegue fazer essas ações para um usuário que esteja abaixo dele ou acima dele, que é o caso do admin, certo? Então, galera, voltando aqui para o código, vamos ver aqui agora na prática o que é que aconteceu, tá? Eu deixei por enquanto aqui a definição desses gates aqui, tá? Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês a classe aqui do post policy. Pronto. Quando você executa, agora a gente vai voltar para o tutorial lá e a gente vai seguir ali um passo a passo para você entender. Quando você executa esse comando, né? Say artisan make policy post policy
E essa flag aqui, ele diz bem aqui, né, ó. Se você quiser gerar uma classe com exemplos de métodos de política relacionada à visualização, criação, atualização e exclusão do recurso, ou seja, todos os métodos padrão, né, do CRUD ali, você coloca essa flag. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar essa classe com todos os métodos já definidos, né, padrão. E aí você só vai aplicar a lógica, tá? Eu vou mostrar para você, né, cada um. Lembra que a gente definiu, né, essa lógica aqui lá no gates, né, quando a gente definiu na aula anterior. Agora essa lógica vai ser aplicada aqui dentro de cada método, né, da nossa policy. Então, ó, você pode ver, ó, que ele sempre vai pegar o usuário autenticado, o ID dele, e verificar se é igual ao ID do post, né, se está relacionado. E se o usuário também está ativo, né, ainda tem essa verificação aqui, certo? Então, ó, você pode ver que a lógica é a mesma, beleza? E aí, a função da policy é essa, separar essa lógica aqui, deixar o código mais enxuto, para você não colocar dentro do controller, né? E aí, galera, você pode ver que aqui dentro da minha classe do post, né, o post policy, quando você criar a sua aí, você vai observar que ele só vai criar esses principais métodos aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Deixa eu minimizar aqui. Ó. Esse publish, esse view admin panel e esse history aqui, eu acho que o history ele também faz parte desse comando aí que você digitou. Esse force delete, esse aqui e esse publish, eles são métodos, ações customizadas, tá? O que quer dizer isso? Você vai definir eles sem ser gerado por esse comando aqui, tá? Esse comando aqui ele vai executar apenas os métodos principais. Deixa eu ver uma coisa aqui se eu não estou confundindo com os métodos do controller. Ah, eu estou confundindo. Foi mal, galera. Seguinte, ó. Vou explicar de novo aqui. Quando você executa aquele comando lá do tutorial, ele vai criar, né, todos os métodos, recapitulando, todos os métodos da classe postPolicy. Então aqui tá certinho, tá? Ele vai criar tudo isso aqui, ó. Certo? Caso aconteça dele não criar, é porque o método é customizado. Mas ele vai gerar tudo, tá? Tudo que você tá vendo aqui, ó. Exceto essa lógicazinha aqui, ó. Que você tem que fazer, tá? Agora, aqui no Post Control tem um bizu bem legal. Preste atenção, ó. Até deixei comentado aqui, ó. Quando você está fazendo um CRUD, né? Esse caso aqui é o controle do post. O que é que acontece? Deixa eu colocar aqui para você visualizar de uma forma mais abrangente. Cadê to post? Web. Pronto. Vamos aqui para as rotas, ó. Perceba que aqui dentro desse grupo de rotas, né, ó, eu tenho a rota definida, né, com resource. E aí esse resource ele identifica automaticamente todos os métodos relacionados ao CRUD, né? Então aqui, ó, no post eu estou utilizando aqui o post controller, né? Que é esse cara aqui. O que é que vai acontecer? No constructor eu utilizo o authorize resource. Então ele vai pegar automaticamente lá nas minhas policies todos esses métodos aqui, essas ações, ó, index, create, store, show, edit, update, destroy, tá? Então, se você ver, ó, que eu vou ter o index, create, store, show, edit, update, destroy, certo? Então, ele identifica automaticamente. Fora esses métodos aqui do CRUD, nessas ações, se eu quiser colocar outros, a gente vai chamar de ações customizadas, tá? Então aqui eu tenho, ó, o history, que é para poder restaurar os posts. Eu tenho o force delete, que é para poder forçar a deletar um post. Eu tenho o toggle status, tá? Que é um outro método aqui também. E o admin panel, certo? Ó. Então eu tenho mais alguns outros métodos,
além desses padrões aqui do CRUD, tá? É justamente o que esse resource aqui vai fazer. E aí que tá o bizu, galera. Ó, deixa eu voltar para cá. Quando a gente cria o construtor, a gente utiliza esse authorize resource, né? Quando eu crio alguma ação customizada, tipo esse aqui, eu vou utilizar o authorize normal, certo? E aí aqui vem o nome da nossa policy. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui numa visualização para a gente ver melhor. Vou colocar aqui do lado, ó, a nossa policy. Pronto, estou no método restore, então deixa eu procurar aqui ele. Restore. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Quando o controller vier bater aqui nesse método, ele vai verificar se o modelo usa soft delete, né? Para poder fazer a restauração. E aí ele vem para cá, pega aqui os posts que estão na lixeira, né? Pegando pelo ID. E vai fazer aqui, ó, a autorização, chamando aqui o método history, né? E aí ele faz aqui, ó, automaticamente ele identifica, opa, tem um usuário autenticado, né? E o post. E ele vai retornar apenas admin, né? Pode restaurar os posts deletados. Então, ó, esse nomezinho aqui, history, é basicamente o nome desse método aqui, tá? Olha que legal. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, dentro do meu controller, post delete, eu vou ter também o authorize. Então, o authorize, ele é para os métodos, as ações customizadas, tá? Já o authorize resource, ele é para os métodos padrões do CRUD, o index, create, store, show, edit, update, destroy, certo? Então aqui, ó, no force delete, a gente utilizou o authorize e o nome da policy, force delete. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, mais uma vez. E olha que legal a lógica, ó. Ele sempre vai retornar a mesma coisa, né, ó. Então imagina você ter que escrever, ó, view admin panel. Cadê admin panel aqui, ó, no controle. Aqui, ó. Bem aqui ele vai chamar. E aqui, ó, o authorizer, né, e o nome da policy. Então imagina você ter que chamar, né, dessa forma aqui dentro do método do controller, né? Vai ficar os métodos com a mesma lógica. Então a policy ela vem para deixar mais enxuto, né, a lógica do seu controller, certo? Então basicamente é dessa forma que a gente utiliza a policy, beleza? Deixa eu voltar para cá. E aí, galera, você pode dar uma lida aqui nesse artigo que eu explico bem direitinho, tá? Eu não vou ler todo e fazer aqui com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu já deixei aqui para vocês, ó, o método do controller, né? E o método da policy, né? Cada um você pode ver, né, o que está atrelado em um e o outro também. Então, você lendo, você vai conseguir absorver também o seu entendimento, beleza? Lembrando, se você quiser ter acesso a essa aplicaçãozinha aqui que eu fiz para você estudar, vou deixar o link do GitHub também para você clonar aí o projeto, né? A branch é a branch policy, aí você troca, certo? E você vai ter acesso ao código fonte para você poder estudar melhor, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu passar para vocês que eu achei interessante do uso da policy. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem uma coisa aqui importante. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Sobre a policy. Aqui, ó. O diagrama, né? Diagrama mental de authorization, quando você está trabalhando com um Laravel, né?
Dentro da view, a gente pode utilizar a diretiva can, né, para poder verificar. O usuário autenticado, ele pode visualizar esse botão, ele tem essa permissão, né? Então a gente utiliza a diretiva can lá nas nossas views. E aí, depois da view, vem as rotas, né? Que ela vai utilizar os middlewares. Então, na rota, a gente consegue também barrar utilizando o middleware can, né? E colocar as outras coisas lá na rota para poder barrar. Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Deixa eu voltar para cá. Por exemplo, aqui eu tenho um middleware, né? E aí eu estou dizendo, ó, o usuário só vai poder acessar a barra dashboard se ele tiver, né, autenticado e verificado, né? Para poder ver essa rota aqui. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Pronto, aqui, ó. O middleware can, né? E o nome da permissão. Para ele ver essa rota dashboard, né? Ele precisa ter permissão para visualizar. Então eu uso o middleware can, né? E aí isso aí eu já expliquei nos vídeos anteriores sobre o conceito e o uso, né? Depois da rota, a gente vai ter também o nível do controller, né? Onde a gente utiliza o Authorize Resource, que eu acabei de explicar, ó, a diferença do Authorize Resource e o Authorize. Lembrando, o Authorize Resource é quando você utiliza nas suas rotas aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma rota de todos os fluxos dos posts, eu utilizei o Resource. Então, você vai utilizar lá dentro do construtor o Resource, né? Authorize Resource. E para os métodos customizados da sua classe, você utiliza apenas o Authorize, certo? Depois do controle, a gente vem para o nível da Policy, que é onde vai ficar as regras de negócio. Eu mostrei para vocês, né? Aquele mesmo código, a gente enxuga o código do controle dentro da Policy, tá? E por último, a Model, né? Que vai fornecer os dados do recurso para a gente poder manipular a nossa Policy e também no controle, tá? Diagrama aqui resumido, né? Uma frase única, para você entender a lógica, né? O Blade pergunta, a rota filtra, o controller valida e a policy decide, né? Como eu mostrei para você na prática, se o usuário autenticado pode editar um post de um outro usuário, né? Aí na regra, na lógica que está na policy, ela vai fazer a verificação. O ID desse usuário autenticado é o mesmo ID do post, está relacionado? Se for true, aí a gente executa a ação de poder deletar, editar, atualizar ou criar. Caso contrário, a gente mostra o 403 na tela, né? E aí a gente trata o erro. Beleza? Bom, galera, espero que você tenha gostado desse tutorial sobre policy. Qualquer dúvida, jogue nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para fortalecer o conhecimento e te vejo no próximo vídeo. Valeu!